Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pink Talks, um podcast voltado para toda mulher que deseja um pouquinho mais de conhecimento e autonomia sobre a sua saúde. Eu sou a doutora Rebeca Neves Heinzen, médica ginecologista e mastologista, professora do curso de graduação em medicina na Universidade Federal de Santa Catarina e doutora pela Universidade de São Paulo. E hoje eu vou trazer um tema que está muito em alta e que fala muito da mulher moderna, que é o uso de tecnologias na saúde íntima. Isso mesmo que vocês ouviram, uso de laser, radiofrequência, aplicação de bioestimuladores na região íntima da mulher. E não tinha como eu trazer outra pessoa aqui em Santa Catarina, então para esse bate-papo eu trouxe a doutora Margel Pivetta Cantarelli. Ela é doutoranda e mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, sócia proprietária da Amira, e além disso ela dá cursos e tem um know-how enorme sobre ginecologia e tecnologia. Bem-vinda, Margel. Obrigada, Rebeca. Primeiro eu queria agradecer o seu convite nesse esse projeto tão lindo que você tem. Parabenizar primeiro, né? E com certeza é uma honra e eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco do conhecimento aqui que a gente tem com o pessoal que está em casa, que isso faz toda a diferença, né? Trazer conhecimento de qualidade, né? É isso que a gente quer. E assim, tu atua muito nessa área, né, Margel? Que é uma área que é tão nova que nem quando eu fiz residência de ginecologia a gente falava. Que fala muito sobre esse rejuvenescimento íntimo. Por que a gente está falando tanto sobre isso hoje? Então, isso é uma das coisas que a gente fala muito. Eu mesma, na minha formação, quando a gente acabou a residência, também não tinha esse conhecimento de realmente a gente olhar o corpo feminino como um todo, né? O que a gente vê é que aos poucos a gente está quebrando esse tabu de realmente observar a nossa área íntima. Eu brinco com as minhas pacientes, assim, como é que você faz teu skincare, né? Você vai lá, passa o creminho no rosto, o creme no corpo, passa em todo. E aqui, o que você faz? Não faço nada, doutora, não faço nada. E é sobre isso, é sobre a gente olhar para a região íntima com uma visão diferente, uma visão da gente se cuidar, né? E por isso que está sendo falado muito da questão do rejuvenescimento, né? Que faz parte desse processo. Você cuidar funcionalmente e também cuidar da parte estética, né? Eu vou pegar esse gancho que tu falou da pele, né? Que a gente faz o skincare e a gente acaba... agora tem uma moda da geração, né, mais jovem começar a fazer, mas a gente começa a se preocupar um pouco mais com a presença de colágeno na pele quando a gente vai ficando mais velha, né? O que acontece com a nossa vulva, com a nossa vagina? Que alterações que ela pode sofrer com o envelhecimento natural? Então, primeiro a gente tem que entender que o nosso corpo tem muito a ver com hormônios, né? Então, principalmente quando há essa queda hormonal, principalmente ali na transição da menopausa e menopausa, todo o nosso corpo é afetado, seja de forma de sintomas ali físicos, né, que todo mundo também tá muito em alta a questão da reposição hormonal. É uma coisa que a gente vem falando, né? Falando bastante, graças a Deus, né, que hoje a gente tem tratamento e as mulheres não sofrem mais caladas, né, mas a região íntima também sofre. Então, a queda do estrogênio, ela faz com que haja um afinamento ali da mucosa vaginal, todo o canal vaginal. E também a pele fica mais seca. Então, todo esse processo vai levar a ressecamentos. Muitas mulheres sofrem com dor na relação, com infecções de repetição. E, claro, quando se trata da parte cosmética, estética, isso também vai afetar. Por quê? O que acontece é que esse ressecamento também influencia nessa diminuição do estímulo de colágeno. E a flacidez, né? Dá uma aparência, às vezes até desencadeia dermatites, alergias, porque a região, ela está afetada por todo esse processo. Então, uma coisa que a gente não via, que muitas mulheres sofriam caladas ao longo de todos esses anos, né? Dores, fissuras, dor que não consegue ter uma relação saudável. Isso afeta no relacionamento E às vezes até mulher sem relação sexual, né? Que a gente observa, tendo um monte de infecção urinária, tendo dor, às vezes. Hoje eu atendi mesmo uma paciente que estava com uma ardência na região íntima, examinando que ela tinha atrofia, uma paciente que já não tem relação sexual há muito tempo,
E imagina o desconforto que, né, as gerações passadas passaram por uma falta de informação e de opção e de falar, então eu acho que sempre agrega. Eu sou casada com cirurgião plástico e ele uma vez, a gente estava comentando de várias coisas estéticas que são novas e que surgem, ele falou, quando surgiu, sei lá, fazer uma mamoplastia, que é a diminuição da mama, levantar, botar uma prótese, provavelmente todo mundo olhou assim, ai, pra quê? Ai, mas incomoda muitas pessoas, algumas coisas. E a gente, que bom que a gente tem uma solução. Fala um pouquinho o que a gente tem de tecnologia, então, esse nome, assim, explica para as pessoas o que é uma tecnologia em ginecologia. Então, para tratar todas essas questões, principalmente quando a gente fala do carro-chefe, que é o ressecamento. O ressecamento, com certeza, é o que... eu digo que é inevitável, ao longo da vida, a gente vai desenvolver algum grau, né, algum cometimento. Então, a principal tecnologia que se fala que todo mundo já ouviu falar é o laser, né? O laser de CO2, que foi o primeiro, que foi utilizado mais na região íntima, mas hoje a gente tem um arsenal enorme já de tecnologias para fazer esse tratamento. E tratamento tanto cosmético, funcional, cirúrgico também, né? Então, existe também a cirurgia estética cosmética da região íntima, que pode ser feita com laser de CO2, mas existem laser de CO2, laser de erbium, que é um outro tipo de laser que a gente usa na região íntima, que também tem os probes internos, a gente faz todo o tratamento desde o canal vaginal até a região externa, mas existem também outros equipamentos que não são só laser, então, a radiofrequência, tem vários tipos de radiofrequência. Nós temos também produtos que podemos utilizar na região íntima, então, tanto na parte interna quanto externa, mas hoje a gente tem mais efetivo na parte externa mesmo. Então, são os bioestimuladores, os preenchedores. É um universo enorme de coisas que nós temos que muitas mulheres desconhecem ainda. Eu vou aproveitar esse gancho que tu trouxe e tu falou isso do desconhecimento. Quando eu indico, né, eu falo, vai lá fazer um laser vaginal, tá muito atrofiado, e elas, mas como que é? Daí eu falo, é igual os lasers de pele, tu não faz para melhorar ali o colágeno, ter uma melhora da elasticidade da pele? Então, a gente também tem para região íntima. E eles são iguais, o da dermatologia e o da ginecologia? Explica para as pessoas que estão nos ouvindo. Existem vários equipamentos que eles têm, que o uso é corporal. Então, por exemplo, o laser de CO2, que é o mais utilizado, você pode usar no corpo todo, né? Existem as ponteiras, que elas vão fracionar a energia, e aí você consegue fazer o tratamento corporal também. E existem as ponteiras adaptadas ao mesmo equipamento, que daí você faz o tratamento íntimo. Então, é o mesmo aparelho, só que com adaptações para a gente conseguir fazer o tratamento íntimo. Essa é a principal diferença. E, claro, existem vários equipamentos no mercado, que tem mais trabalhos, outros que tem menos trabalhos, né? A gente fala muito de evidência científica, né? Que muita gente ainda tem essa questão de, não, mas para que eu vou usar? Não tem trabalho ainda. Hoje a gente já tem bastante evidência já do uso do laser, principalmente, para uma condição específica, que é a síndrome geniturinaria da menopausa. Esse nomezão aí que a gente fala, nada mais é com o que a gente estava falando até agora, que é o ressecamento, que é a dor na relação, que são sintomas que levam a mulher, principalmente no período perimenopausa, né? E também uma coisa que a gente não falou, que é a incontinência urinária. Eu já ia chegar lá, que é uma dúvida bem comum, uma queixa comum das pacientes que já estão ali com seus quase 50 mais, em torno dos 50, que é a perda de urina. Eles também são tecnologias que vêm de bom tom para essa sintomatologia, Margel. Isso, com certeza, porque eu sempre explico assim para as minhas pacientes de uma forma simples, né, que a pelezinha de dentro da vagina, que a gente chama de mucosa, ela é afetada não só na vagina, é o epitélio urogenital. Então, a uretra, que é o canalzinho do xixi, que está em cima ali, ela recobre, a vagina está logo embaixo ali. Então, quando a gente trata o epitélio vaginal, a mucosa vaginal, a gente sustenta também esse canal uretral, né? Que é onde tem o suporte da bexiga também. Então, claro, não vai ser para todas as incontinências que vai resolver, né? Mas, com certeza, em aquele caso, principalmente da mulher perimenopausa, que tem aquela urgência urinária, às vezes, sabe, aquela sensação que tá com a bexiga cheia, assim, e dá aquela vontade
que não tem como segurar para ir no banheiro, que acontece justamente por conta da atrofia, essa mulher, e aquela também que quando tosse, perde um pouquinho de urina, sabe? Quando tosse, pula corda, perde um pouquinho. Esse tipo de incontinência, as tecnologias ajudam bastante, tá? Agora, existem outros casos, que por isso que precisa passar por uma avaliação para realmente ver se tem indicação, né? Não são para todos os casos. Sim, a gente sabe, né, que tem casos de cirurgia, tem que às vezes perder peso, né, fazer fisioterapia pélvica. E tem uma paciente nossa em comum que inclusive mandou eu fiz uma caixinha de pergunta e ela perguntou o que seria melhor, radiofrequência ou laser? É uma pessoa que já é mais acostumada a fazer procedimentos na face, e ela perguntou, mas eu faço radiofrequência ou laser? O que eu tenho que fazer, doutora? Explica também para as pessoas um pouquinho. Então, hoje a gente tem, eu sempre gosto de trazer coisas que a gente fez trabalho comparativo. Então, porque como que a gente vai conseguir dizer que um é melhor que o outro? É só realmente comparando, né? Fazendo a mesma paciente, ou pacientes que têm o mesmo problema, fazendo estudos comparativos. E hoje o que a gente tem é que tanto o laser quanto a radiofrequência, que é específica, a maioria dos trabalhos, por nosso orgulho, são brasileiros. Olha só, isso eu não sabia. Isso é muito legal. Que é com o FRAX, que é uma radiofrequência microablativa. Ela não é uma radiofrequência que penetra as agulhas, ela é muito famosa, a radiofrequência microagulhada, na cirurgia plástica. Sim. Que ela perfura a pele. Essa não, a gente só encosta e faz pequenas lesões teciduais, que é bem parecido com o laser de CO2. O laser de CO2 faz isso também. Então, hoje o que a gente tem é que tanto o laser quanto a radiofrequência FRAX, né, elas são efetivas e também comparativas com o uso do nosso carro-chefe ainda na literatura, que é o estriol, né, que é o hormônio local, para tratamento dessas condições. Então, isso nos dá segurança para dizer que os tratamentos, né, se for feita uma boa avaliação e a gente indicar de uma forma correta, os dois vão ter benefício para essa paciente, né? Então, tem que avaliar realmente o que a paciente tem. O que vai variar um pouco na questão do laser e da radiofrequência, acho que mais pega a questão do conforto de aplicação, porque o laser, ele é uma luz. A radiofrequência, ela é uma energia eletromagnética, então a gente precisa do contato para realmente transmitir essa energia. E se a gente não encosta e vê, a gente não consegue aplicar direito, diferente do laser, que a gente coloca um probe ali, e a gente não precisa ficar vendo e tira. Então acaba sendo um pouco mais cômodo para a paciente fazer o laser, mas a radiofrequência ela é muito efetiva também. E tu entrou nessa questão de desconforto, e daí quando eu indico, elas perguntam, doutora, mas não dói? Porque a gente explica, né? Tu vai ficar numa posição ginecológica, vai botar uma ponteira lá dentro, e daí na hora que tu já fala isso, a mulher já sofre tanto ali durante a vida, né? No canal vaginal, dor na primeira relação, dor no parto, agora a dor na menopausa, que ela olha assim, ai meu Deus, agora para fazer isso tem que fazer uma outra coisa doída e sofrida. É doloroso, se faz com sedação, explica para as pessoas, eu sei que tu faz no consultório, né, mas explica para as pessoas aí entenderem que não é doloroso. É muito engraçado, né, como a gente... tem muito medo. Tem, e é muito engraçado que as pacientes, elas chegam assim, ai, como mulher sofre, né, então tem essa a gente sofre mesmo, né? Mas os homens podiam sofrer, né? Os homens precisam se cuidar um pouquinho mais. Mas assim, o tratamento, por incrível que pareça, que a maioria acha que vai morrer de dor, dentro do canal vaginal, a grande maioria das mulheres não sentem nada, absolutamente nada. Existe um pequeno percentual de algumas mulheres, geralmente mulheres que também têm outras doenças correlacionadas, por exemplo, fibromialgia, que é uma doença que já tem gatilhos de dor. Isso, que podem sentir um pouco, mas eu tenho várias pacientes que eu já fiz com fibromialgia, tá? E assim, com anestésico tópico a gente consegue já resolver. Agora, a grande maioria das mulheres, o tratamento interno não dói nada. Olha só, então eu acho que o medo aí tem que ser desmistificado, que é um dos objetivos aqui, porque muitas pacientes acabam não procurando uma tecnologia que a gente indica. Eu indico muito, porque eu trato paciente com câncer de mama, onde apesar de a gente ter uma liberação maior do estriol, do estradiol, elas também têm um pouco de medo, elas têm uma atrofia às vezes mais intensa, porque é tudo mais brusco na vida delas. Às vezes até estão usando menos essa vagina pelo período de tratamento, com menos penetração.
depilação, e elas têm muito medo da dor. Eu acho que é um impedimento que muitas mulheres ainda deixam de procurar essa tecnologia, então fica o aviso que a grande maioria, claro, cada um tem o seu perfil de dor, né, Margel, assim, mas acho que até a depilação deve ser mais dolorosa do que o laser. Com certeza é. E assim, claro, se a gente for fazer um tratamento vulvar, que daí vulva, parte externa, vagina, parte interna. Se a gente for fazer o tratamento externo, aí a gente tem mais sensibilidade à dor. Mas hoje a gente tem anestésicos muito bons no consultório, então se for o desejo, eu quero fazer também na região externa, seja para melhorar a qualidade de pele, que essas tecnologias ajudam, porque elas fazem estímulo de colágeno. Então, por isso que é feito no corpo, é feito no rosto, e na região íntima não ia ser diferente. Então, ali vai doer um pouco, por isso que se a gente chega antes no consultório, coloca o anestésico e aí vai fazer o procedimento depois de deixar esse anestésico tópico. Não é infiltrado nada, né? Não é injetado nada. Anestésico tópico é pomadinha, para quem tá nos ouvindo aí. Isso. Você creme. coloca um creme, geralmente ele fica uns 40 minutos, 30, 40 minutos, e depois você faz o procedimento com tranquilidade. E o bom do laser, que eu acho que pode diferir, aí a gente falando do contraponto do laser com a radiofrequência, é que eu consigo alterar os níveis de uma forma bem refinada. Ele é um aparelho que sim precisa ser bem treinado, por isso que tem que fazer um treinamento, tem que saber mexer, não é só apertar no botão, porque você tem que saber, você tem que ter a capacidade de avaliar a qualidade da pele, avaliar se a pessoa tem alguma doença, se tem alguma infecção associada. Você tem que escolher os parâmetros adequados, né? Tem vários, um aparelho de laser tem vários que a gente aprende, né? Isso é uma curva de aprendizado. E isso que vai fazer a diferença na dor da paciente. Eu tenho, até no último congresso fizeram essa pergunta na mim, mesa. que foi assim, meu Deus, mas a minha amiga, sei lá, fez um laser e quase morreu de dor, ela não quer mais fazer. Então, às vezes foi uma setagem errada do aparelho. Exato. E é bem legal tu falar isso, porque eu vi tu postar isso um dia nas tuas redes sociais, e eu acho que assim como muitas outras áreas estéticas, a medicina perdeu um pouco espaço para as outras áreas de atuação, logo vai chegar na região íntima, a gente vendo profissionais não médicos, fazendo esses procedimentos com tecnologias, com os injetáveis na região íntima. E qual que é o risco desse procedimento, principalmente quando feito por um profissional não médico ou não ginecologista? Muito bem. Eu acho que agora me trouxe bem uma coisa que aconteceu ontem, que eu acho que eu posso usar como exemplo de uma paciente que veio fazer uma avaliação comigo para fazer uma cirurgia íntima. Então, cirurgia íntima, para vocês saberem, tem casos, a gente chama de hipertrofia dos grandes lábios. O lábio de dentro, ele é mais exuberante e isso pode incomodar muitas mulheres, de colocar uma roupa apertada, isso roçar, machucar, andar de bicicleta, às vezes na própria relação incomoda, entra para dentro, quando vai fazer xixi no vaso sanitário não consegue ter um jato direitinho, né? Então ela veio fazer a avaliação. E nesses casos em que há um tamanho muito grande, a gente chama de hipertrofia, a indicação é cirúrgica. E hoje a gente tem o laser, que ajuda na recuperação, a gente tem radiofrequência também, que é uma tecnologia excelente, eu gosto muito. Muito diferente dos bisturis de centro cirúrgico, muito mais refinado, ponteiras. Então, a gente muitas vezes faz no consultório, mas com uma tecnologia adequada e com um profissional adequado para fazer também o procedimento, porque você tem que fazer um treinamento, você tem que saber manejar intercorrências, pode acontecer queimaduras, pode acontecer de infecções pós-operatórias, né? E o que a gente tem visto é uma banalização das cirurgias íntimas. E parece perfeito, e eu acho que é um aviso para a população, porque quando a gente olha e vê, nossa, ninfoplastia, que é o nome mais usado, eu não gosto muito de usar esse nome, que é um nome que lembra as ninfas, né? Um mais sexualizado. Eu gosto de falar de labioplastia. Mas se fala muito de ninfoplastia sem cortes. Quando a gente fala isso, que maravilha, né? Eu vou resolver o meu problema sem uma cirurgia e com bem menos riscos e não vou precisar operar, né? E geralmente esses procedimentos são feitos por não médicos, tá? E aí a paciente justamente veio e aí ela foi para outro consultório que avaliaram ela e ofereceram milagres. Ela
definitivamente tinha uma indicação precisa cirúrgica, isso eu tenho certeza absoluta, né? Uhum. E aí veio com, às vezes, um orçamento que é 1/3 do que eu Sim. cobro para paciente, e a paciente fica assim, nossa, mas ela usa o mesmo laser. Começa por aí, não é o mesmo equipamento. Uhum. Existem lasers que É é tipo para... carro, pessoal, ou tipo iPhone, né, o celular. E aí, o Uhum. que a população, ela entende disso? É difícil, né? É É. difícil até para um médico mesmo, que muitas vezes desconhece dos vários equipamentos, que é todo um universo à parte. E muda muito rápido, né? Pra quem não tá dentro da área, é difícil de acompanhar mesmo. Com certeza, é difícil até mesmo para a gente que está acompanhando as tecnologias. Uhum. A gente tem que estar o tempo todo vendo isso. E é difícil para a população entender que tem muita diferença. E diferença também de técnica, de saber manejar uma intercorrência, que isso é o mais importante. Por isso que é um procedimento médico, né? E o que é feito nessas linfoplastias sem cortes? É como se fosse pequenas queimaduras que vão retraindo o tecido. Então se fala que como se não fosse corte, né? Mas na verdade vai macerando o tecido. E é feito várias sessões para que o tecido vá regredindo. Então, resultado estético disso? E deve fazer uma fibrose enorme também. Então, tem. E assim, fora que nos grupos de médicos que a gente tem, de casos de queimaduras, de pacientes que foram submetidas a Não, e procedimentos. queimadura, tem um alerta importante, né? Queimadura, corte nessa região íntima é algo muito perigoso, porque o risco de contaminação grave para o público leigo, né? Como a nossa região íntima ali está perto de uretra, perto de intestino, quando infecta grave, né, Margel? Uhum. Pessoal, então fica esse alerta para quem está nos ouvindo de procurar sempre um profissional ginecologista, que eu ainda acho que é o ideal, tem cirurgião plástico que faz, mas alguém que tenha uma formação médica e uma especialização bem feita na área, né, Margel, para que não tenha complicações na região íntima, porque realmente é uma coisa bem complicada e complexa. Sim, e mesmo a gente fazendo tudo correto e tendo as Sim. técnicas, muitas vezes podem acontecer intercorrências. Isso é inerente do procedimento, é um procedimento que mexe com vascularização, com inervação, mexe com cicatrização, então pode acontecer. Agora, esse profissional, ele precisa saber manejar essas intercorrências. Ah, Margel, mas a maioria das vezes vai dar tudo certo. Tudo bem, mas aí é o seu risco, né? Você tá E falando se nessa arriscando. coisa da inervação, da vascularização, como fica a sensibilidade, principalmente quando a gente usa bioestimulador, aplicação de colágeno? Essas pacientes vão ter menos sensibilidade na relação sexual? Algumas pacientes, eu acho que até por fazer com outros profissionais, às vezes falam isso, eu perdi um pouco da sensibilidade no ato. Explica se isso pode acontecer ou não. Uhum. Então, se você fizer em planos errados, porque a gente chama de planos, né, de Uhum. aplicação. Então, todo produto, todo equipamento, a gente tem que saber onde a gente está fazendo de forma correta. Se o produto for aplicado de forma incorreta, se for feito em bolos, né, às vezes a gente não sabe fazer a aplicação correta e aplica numa região com uma grande quantidade de produto, causa nodulações, isso pode influenciar sim, porque é a má prática, né? Então, precisa ser feito de forma correta, né? Agora, uma coisa muito legal da questão, quando bem feito, é a gente falar de sensibilidade em relação às tecnologias, que muita gente tem medo, principalmente quando a gente vai mexer perto do capuz do clitóris, numa cirurgia, ou então com laser mesmo, tem medo se realmente vai mudar a sensibilidade, né? E muitas vezes é o contrário, porque quando a gente aplica isso não tem trabalho ainda, evidenciando bem, tá? Mas o que a gente tem é que melhora a vascularização. Tá? Então, melhorando a vascularização, naturalmente o que a gente espera é que melhore também a inervação e a sensibilidade tátil do local. Então, muitas mulheres, quando a gente faz o laser e a radiofrequência e tecnologia, ou tecnologias que ajudam no estímulo de colágeno, não só o colágeno, mas vai melhorar essa parte também. Então, a sensibilidade, ela acaba sendo melhorada. Isso é muito legal. Agora, tem que ser feito da forma correta. Se não for feito da forma correta, a gente pode ter os problemas, né? E mudando um pouquinho, falando um pouquinho da minha área, né, de paciente em tratamento do câncer de mama, eu acho que teve muito boom das tecnologias
principalmente por esse nicho, né? Essas pacientes precisavam de um plus. E a gente tinha uma deficiência e agora, até por conta disso, a gente usa mais estrogênio tópico nessas pacientes. E volta e meia, as pacientes chegam no meu consultório e elas sabem que elas vão fazer algum bloqueio hormonal no tratamento, elas me perguntam: ai, doutora, será que eu já faço um laser profilático, preventivo? Isso existe, isso não existe? É válido ela começar a fazer, às vezes até antes, um pouquinho antes da menopausa, ou não? Ele é para o momento que se instaura o sintoma. Uhum. Tá, hoje de trabalho científico que nós temos é para tratamento de sintomas, é isso que a gente tem na literatura, né? Há uma tendência, e eu acho que é uma tendência natural, que vem bastante da dermatologia, porque na dermatologia a gente já está acostumado, né? Ah, você vai fazer seu bioestimulador uma vez no ano para... A gente já tem na agenda, né? A mulher moderna que gosta de procedimentos, ela bota na agenda, né? Dermatologista para fazer meu colágeno, isso já é verdade. Isso. Então, há uma tendência disso acontecer, né? Porque as mulheres, elas estão querendo não envelhecer mais, né? Isso é meio impossível, mas a gente consegue postergar um pouco isso. Isso é muito legal. Então, essa visão íntima do cuidado, de realmente tentar antecipar, né? Não, quer dizer... evitar, é a palavra correta? Ou piorar, né? Assim, não ser tão grave, talvez o sintoma. Isso, é a tendência, eu acredito, assim, que eu tenho muitas, assim, pacientes que vêm fazer, né? Porque às vezes até não tá com queda hormonal ainda, mas existem outros fatores que vão alterando a nossa pele ao longo dos nossos anos. Então, por exemplo, às vezes até uma higiene com um produto muito abrasivo, que até então não se dava muita bola, então vai deixando a pele mais fina, vai deixando a pele mais craquelada. Então, a aplicação das tecnologias ali vai ajudar essa mulher a estimular o colágeno para que realmente postergue esse processo. E quando a gente fala na região íntima, interna, não vai ser diferente, porque aplicar, claro que aí você vai trabalhar com energias bem menores, você não vai trabalhar com energias que você está fazendo tratamento, né? Então, você pode fazer um tratamento mais suave, para justamente trabalhar com estímulo de colágeno. Quando a gente faz aquecimento do tecido, ou então pequenas lesões, que é o que a gente faz com os lasers, tem 2 tipos de laser, um que mais aquece e o outro que faz essas lesões teciduais. Isso vai fazer com que o próprio corpo estimula a nossa produção de colágeno. Isso é muito legal, porque a gente não está colocando nada que é externo, né? Eu acho que essa que é a diferença do cuidado da medicina, até na dermatologia também atual. Nós termos alternativas mais naturais, saudáveis, mas que a gente consiga melhorar nossa qualidade de vida. E aí, fazendo isso, a gente vai ter uma boa resposta também, né? E claro que vai depender eu sempre dou aquele exemplo da plantinha. Se tem uma plantinha adubada e uma plantinha que não está adubada, não adianta eu colocar elas as duas, achar que vai crescer igual. E vai ficar igual o estímulo de colágeno. Então, vai depender bastante do nosso estilo de vida também para isso. A gente teve um podcast, e fica para quem quiser nos ouvir, que foi justamente com uma dermatologista, e ela falava assim, não adianta gastar rios de dinheiro em procedimentos, skincare, se a pessoa fuma, o cigarro vale muito para a saúde íntima, né, Margel? Assim, muito. Então, quem é tabagista foca nisso. Se não come direito, se não bebe água suficiente. Eu brinco às vezes para minhas pacientes pós-radioterapia, eu falei, tá hidratando a pele? Tá. E o corpo? Porque tem que tomar água, não adianta passar hidratante, não tá ingerindo água, porque não vai adiantar, né? E esses tratamentos, eles são para sempre? São definitivos? Porque o que a gente quer, né? A gente quer uma coisa eficaz e que a gente faça uma vez. Conta pra gente qual que é a frequência que a gente tem que fazer isso. Bem que... A Magel até riu aqui. Bom seria. Vai uma vez e deu. Sonho de qualquer mulher. Se a gente pudesse parar no tempo e não envelhecer, né? Seria definitivo. Mas não é o caso, que a gente continua envelhecendo. Nossas células continuam envelhecendo. Então, quando a gente dá um estímulo ali para elas tentarem a rejuvenescer, que essa palavra eu não gosto tanto, mas porque parece que a gente vai ter a mesma coisa, que voltar ao que era. É verdade. Né? Mas não é bem assim. Hoje eu atendi uma paciente, estava na menopausa, ela reclamando de algumas coisas, eu falei, veja bem, tem coisas que são inerentes ao processo de envelhecimento.
né? Que a gente vai fazer tudo que a gente tem na medicina, mas não tem jeito. A pele vai ter ruga, a pele, né? Enfim. Mas volta, então. Não podemos fazer uma vez na vida e deu. Não, dependendo de cada tratamento, né? Isso tem que individualizar, mas assim, se for pensar no que eu acho que é o maior, que talvez o pessoal que está em casa está assistindo e se identificou com a questão do ressecamento, o que a gente tem nos trabalhos é fazer 3 sessões. Então, as 3 sessões, elas são feitas cadenciadas em 30 dias. Isso não é ao acaso, é porque justamente o estímulo de colágeno, ele não vai se dar na hora que eu fiz o procedimento, mas ele começa em 20 dias, mais ou menos. Então, quando eu tô lá no auge, tá caindo, eu dou outro estímulo. E aí eu faço 3 vezes isso. E aí, isso, na maioria das mulheres, é o suficiente para perdurar em mais ou menos 1 ano. Tá? Então, isso que nós temos de, assim, trabalhos também. E a experiência que nós temos no consultório também com o uso das tecnologias. Agora, isso vai depender muito de cada uma. Porque se tiver uma flacidez associada, por exemplo, eu vou tratar a região externa, né? Agora, com o uso das canetinhas, então... Ah, tu tá vendo uma perda já na região íntima. Ó, importante. Bastante. Porque o corpo não escolhe onde vai perder, né, a gordura ali. E a nossa região íntima, o que mantém ela também sem aquela flacidez, é porque ela tem um voluminho gorduroso, coxinho gorduroso. Então, perde esse coxinho gorduroso, que é aquela gordurinha que nós temos aqui na bochechinha também, né? Sim. Você vê as pessoas, estavam falando, até vi esses dias umas fotos de pessoas que usaram, que eram magras já e que usaram as canetas. A gente vê no rosto. Que o rosto fica magro, fica assim... eu sei direitinho no consultório quem tá usando e quem não tá. Então, você imagina isso ali embaixo já. Porque não tá exposto, né? Mas é isso que acontece. Ali também fica. E aí, o que acontece é a flacidez, porque perde a gordura e fica aquela pele que sobressalente. Então, por isso que os tratamentos, e eu gosto muito dos bioestimuladores na região íntima, porque elas ajudam a retornar um pouco a textura da pele. Temos também os ácidos hialurônicos, que não muitas vezes só para volumizar, mas é para hidratar também a pele. E é um produto biocompatível, um produto com risco muito pequeno, que é muito, muito legal isso. E, claro, a gente tem que quebrar esse tabu, porque muitas mulheres ficam, ai, meu Deus, mas eu faço nem no rosto, vou fazer aqui embaixo. Eu acho que é uma coisa de geração. Eu acho que a nossa geração já é mais... Já sabe que vai fazer isso em algum momento. As pessoas que eu vejo, assim, que são mais velhas no consultório, senhoras de 70, elas já têm, assim... Elas têm um pouco mais de vergonha de procurar um especialista para fazer isso. Elas estão sofrendo com a queixa, elas acham a queixa válida. Elas não gostam tanto de manipular a região íntima, então a gente manda passar um creminho, elas não gostam. É diferente, acho que vai mudar, acho que, né, é uma geração que vem mudando. E falando um pouquinho, então, dessas tecnologias, e até na caixinha de perguntas foi uma pessoa até que eu peço desculpa, ela queria estar aqui presente, que era uma fisioterapeuta pélvica, e acho que realmente seria bem legal ter aqui. E ela perguntou, já está substituindo a fisioterapia? A fisioterapia pélvica, ela é uma aliada para alguma questão aí de atrofia? Conta para as pacientes. Olha, para a tranquilidade da colega, não substituir. Tá? Hoje a fisioterapia pélvica ela é muito importante para as pacientes, principalmente que perdem urina, né? Porque o que eu sempre explico é assim, quando a gente vai usar uma tecnologia, a gente vai tratar a casquinha, a gente vai tratar a parte de fora. A sustentação para urinária, principalmente, depende de todo um arcabouço de músculos e ligamentos que tem dentro do nosso assoalho pélvico. E isso, até temos a cadeira eletromagnética, que tenta fazer isso. Que aí é uma cadeira que você senta e ela faz contraturas por você, sem você precisar fazer os exercícios do assoalho pélvico, que toda mulher deveria saber. Aliás, é uma coisa que tem que... Eu até tenho que melhorar. Um dia desse eu pedi para uma paciente, não vou fazer. Eu falei, então olha na internet, que hoje em dia tem um monte de vídeo, e daí tu faz uns em casa. Mas eu sempre acho bom, pelo menos uma consulta com a fisioterapeuta, porque eu fiz fisioterapia pélvica quando eu estava grávida, e eu acho que é um conhecimento, assim, que a gente não tem da nossa região íntima. Com certeza, porque se você fizer também o exercício de forma equivocada, você pode piorar o problema. Então, a avaliação com a físio, ela é essencial para você realmente saber se você está fazendo o exercício certo. Se o seu problema é na contração, muitas vezes o problema da mulher é no relaxamento muscular. Hoje, a gente, com esse universo de estresse que a gente tem, eu vejo muito
nas pacientes, como eu examino bastante, também trato paciente com vaginismo, que é uma doença que é uma contratura involuntária da musculatura ali da entrada da vagina. Eu sinto como, até mesmo quem não tem diagnóstico de vaginismo, mas a gente contrai nosso assoalho pélvico quando a gente está ansiosa. E isso leva uma contratura involuntária ali, né? E isso é muito importante a gente ter esse acompanhamento da físio, porque não adianta eu fazer um tratamento que vai melhorar a parte externa, ou então até a toxina botulínica, que é um produto que a gente usa, inclusive para relaxar a musculatura ali, mas ela não aprender a relaxar. Então, quando eu trato com tecnologia, eu trato com a físio também. Porque isso é a combinação perfeita, né? E aí as pacientes se curam, né? Que é o que a gente não quer ficar fazendo 1000 vezes. A gente quer resultados efetivos, né? Para as pacientes. Elas têm que entender que a gente anda junto nesse universo. E a gente falou muito da menopausa. E eu acho que realmente é onde a gente atua mais com as tecnologias. Mas e o pós-parto? Tem alguma aplicabilidade de já fazer um laser ali no pós-parto, em quem está muito atrofiado, durante a amamentação, né? Então, pensando um pouquinho aqui na saúde mamária, as pacientes, enquanto estão amamentando, elas têm muita atrofia genital, muita falta de lubrificação. Tem espaço nesse momento de vida? Olha, com certeza. Porque assim, eu acho que muito tempo a mulher disse... eu já falei isso para algumas pacientes, graças a muito tempo atrás já, que é assim, não, é normal, tá ressecada, tá tudo bem, vai passar. E a mulher fica amamentando ano. Sim, e cada vez, graças a Deus, né, cada vez mais a gente tá estimulando, elas estão amamentando até a hora que o bebê não quer mais, né? E às vezes são 3, 4 anos. E aí a mulher fica todo esse tempo sofrendo, porque não consegue depois ter um bom relacionamento com seu marido como era antes. É aí que os relacionamentos vão se desgastando, né? Então, com certeza, inclusive eu tenho várias pacientes que eu faço no pós-parto, eu não faço obstetrícia hoje mais, mas as minhas pacientes acabam ainda, acompanham com obstetrícia, voltam justamente para fazer os tratamentos, porque dá muito conforto na vida da mulher. Mexe também, e eu acho que não é só a questão de dar o conforto por conta do estímulo que a gente faz com os tratamentos, mas também mexe com a sexualidade, porque muito da gente ter a libido, né, tem a ver com isso, da mulher pensar, da mulher se preparar. Então, no momento em que ela está disposta a fazer um tratamento para melhorar a sua região íntima, ela já vai mexendo. Agora vai ter. Agora já tá resgatando essa autoestima. Agora vai ter a reestreia. Eu brinco com Sabe que bastante meu período disso. de pós-parto acho que foi o período que eu mais me cuidei, porque como eu tinha uns tempos maiores de livre, eu ia na dermato fazer laser. Daí eu ia fazer drenagem, depois a gente volta na correria e realmente se esquece. Mas eu acho importante que é para resgatar a mulher. Exato. Não a mãe, né? A mulher. E o relacionamento. Isso, claro, nos primeiros meses vai estar focado pro bebê, não tô falando assim, pariu, vai fazer o tratamento. A gente geralmente recomenda em 3 meses, esperar esse período de resguardo mesmo, que é o período de readaptação do corpo, logo depois do nascimento, né? Depois, em 3 meses, o corpo tá para estar, né? Já passou esse período. Então, aí a gente poderia já fazer os tratamentos para melhorar essa região íntima da mulher. E fora que muita coisa muda, a gente já sabe, né? Depois que a gente tem filhos, por mais que eles digam, vai voltar tudo normal, não é bem assim. A gente sente a diferença. E né? não volta, e eu acho que a queixa é válida, né? É isso que a gente conversou no começo. Muitas vezes eram queixas que, o lábio é hipertrofiado, é assim. É uma variação é normal, mas tem paciente que sente dor, aquilo machuca. Eu já tive uma paciente que não colocava biquíni. Imagina não colocar biquíni. Outra que tinha muita dor. Então, eu acho que a gente vai mudando as percepções. E qual que é a contraindicação? Quem não pode de jeito nenhum fazer tecnologia. Eu gosto muito de câncer de mama. É muito legal, porque quando a gente indica uma coisa é porque a gente sabe que é seguro. Então... foi um boom, assim, nos congressos médicos de mastologia, quando começou a termos uma outra alternativa, que é o laser vaginal. E só que tinha alguns médicos que falavam assim, eu não vou prescrever isso,
porque isso pode dar uma célula cancerígena. Então, alguns que falam assim, não, eu vou esperar. E daí foram surgindo trabalhos mostrando que sim, é seguro para quem tem câncer de mama, para quem faz bloqueio hormonal. Mas tem alguém que não pode fazer? Não, ó, essa paciente nunca vou poder fazer. Uhum. O que a gente não pode fazer se a paciente está com infecção ativa. Acho que isso é uma regra que é super importante. Por exemplo, então, as pacientes que têm herpes ativo, então, em atividade, né? Então, vamos deixar isso bem claro. Isso, porque assim, se a paciente já tem herpes, a gente pode fazer uma profilaxia, que é um remédio toma antes e usa durante o tratamento, para que não venha a ter, né, durante o tratamento. Mas se estiver em atividade, não é recomendado fazer. Outra contraindicação, que aí fala-se da radiofrequência, são próteses metálicas. Porque como a radiofrequência, ela conduz a energia diferente do laser, que o laser não faz isso, a gente não pode fazer em pacientes que têm prótese metálica marca-passo, né? Então, não dá para fazer. Já o laser dá. Então, a gente vai conseguindo, assim, são poucas as contraindicações das tecnologias, graças a Deus. Porque, justamente, elas não têm não são invasivas. É basicamente uma lesão ativa na pele daquela paciente. Isso. Na pele da região íntima. E menstruada pode fazer? Que foi uma pergunta que me fizeram. Intravaginal, melhor não fazer. Por quê? O laser, tanto o laser de CO2 quanto o erbium, principalmente o CO2, ele interage com a água. E ele penetra, a energia para penetrar no tecido precisa penetrar, né, no tecido ali. Se eu tô menstruada, eu tenho um canal vaginal todo molhado. Aí o laser vai ficar na menstruação. Então, dá para fazer? Vai gastar dinheiro e vai sair no absorvente. Eu acho que não é uma boa ideia. Mas, eu acho que a gente já tá indo pro final do nosso bate-papo. Eu acho que esse assunto, eu tenho certeza que a mulherada vai escutar e falar, meu Deus, eu nem sabia que isso existia. Nossa, então não sou só eu que tô passando por isso. Então, eu acho que vai ser, assim, de uma utilidade enorme, que a gente vive nesse universo. E tenho certeza, então, que muitas pacientes volta e meia, eu pergunto, pessoas próximas, às vezes, perguntam, eu ouvi falar que tem um laser na vagina, eu tenho que fazer. Daí eu falei, mas tu tá com algum sintoma? Também não tem aquilo que tu falou no começo, também não tem uma... tudo é muito comercializado hoje na medicina, tanto as doenças como os protocolos, então eu acho que tem indicações. Talvez não seja para todo mundo. Eu tenho um paciente que tem 80 anos com a vagina lubrificada, não está incomodada, então deixa ela lá quieta. Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem final para as pacientes que estão nos ouvindo, o que tu acha muito importante elas saberem sobre tecnologias íntimas. Eu acho que, acima de tudo, a tecnologia é uma ferramenta. Eu digo que é muito importante que todos os ginecologistas também se interajam e entendam sobre, porque ela é mais uma forma da gente tratar. Mas o principal é realmente a gente se observar e procurar ajuda. Eu acho que muita gente, ela fica ali, eu tenho isso, mas daí passa uma pomadinha aqui, uma pomadinha lá, mas acaba não procurando ajuda, né? E isso, o profissional que tem um bom conhecimento vai conseguir ajudar essas pessoas que tenham, né, algum problema íntimo. E que isso pode ser solucionado. Olha, eu brinco muito no consultório com as pacientes, dizendo assim, nossa, por que você demorou tanto? Porque é tão simples pra gente resolver várias coisas, só que tem que chegar. E eu acho que esse passo de procurar ajuda é o mais difícil, né? E é isso, eu acho que, assim, se eu fosse deixar uma mensagem para quem tá assistindo, de se olhar, parar com esse negócio de não poder se olhar a região íntima, né? Se olhar. Eu tenho uma câmera no meu consultório que eu boto assim, tem gente que diz, que horror! Fica assustada. Que horror, meu Deus do céu, que coisa feia! Eu disse, gente, tem que se olhar, a gente tem que saber... tirar isso da cabeça que é feio. Por que foi colocado na nossa cabeça que a nossa tão diferente íntima? Dos homens, né? Os homens já acham o máximo se ver. Já vão lá e vão ficando fazendo medida ainda, né? Agora tem isso. Então, e a gente não é feio. Então, se olhar, e se olhar já é um primeiro passo. De a gente se auto-perceber. E se a gente sabe como é o nosso corpo, a gente sabe quando algo não está certo. Né? E, claro, fazer consulta de rotina também, né, Rebeca? Sim, não substitui, nunca. Não vai substituir preventivo, isso. Não vai. Bom, Margel, deixa primeiro, muito obrigada, né, por estar aqui
Eu sempre fico muito feliz quando um colega aceita, porque a gente tem a coisa mais preciosa hoje em dia, então muito, muito obrigada, mas eu acho que essas informações precisam chegar no público leigo cada vez mais e tem que ser informação de qualidade, então eu agradeço muito o teu aceite do convite e eu vou pedir para tu deixar o teu arroba para as pessoas te seguirem, tu é bem ativa nas redes sociais, então fala ali pro pessoal. Claro, quem quiser acompanhar, inclusive eu coloco bastante sobre tecnologia lá nas minhas redes, é @doutora Margel, bem facinho, DRA Margel. Tá? Não tem muitas, então, né? Coisa porque, boa. Assim, Margel é difícil, difícil. Quando escuta a primeira vez, até som um estranhamento, né? Mas é um nome Mas lindo. é facinho de achar. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrem que informação também é cuidado, então curtam, compartilhem, deixem os seus comentários e qualquer dúvida, deixem aqui embaixo que a gente vai dar um jeitinho de responder. E continue seguindo o Pink Talks. Muito obrigada.